Hi guys, good morning. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês para nós fazermos a nossa correção da avaliação de inglês, né? Estamos no terceiro bimestre, aliás, passamos de terceiro bimestre, aliás, comigo, Viviane de Oliveira. Então vamos para o primeiro texto que serviu de base para as duas primeiras questões, né? Nós estamos trabalhando técnicas, né? Técnicas de tradução, como o skimming, o scanning. E em um vídeo que eu postei para vocês há algum tempo aí, eu falava da importância da gente saber trabalhar essas técnicas de tradução, né? A gente conhece inicialmente o skimming e o scanning, né? O skimming é aquela técnica que a gente vai procurar inferir o sentido geral do texto. Já o scanning, ele está buscando informações mais específicas, como datas, né? Idades, tá certo? Essas informações mais específicas. Então, vamos para o texto, né? O título diz o seguinte: São Paulo, a city with many problems. São Paulo, uma cidade com muitos problemas, né? Como você vai ver aí no texto, você fez a tradução, você vai ver que todo o texto ele está falando apenas dos problemas que tem a cidade. Mas em contrapartida, ele diz que ama a cidade, apesar de todos esses problemas que a cidade tem, né? Então, ele fala aí que São Paulo é uma cidade grande, com muitos problemas. Muitas pessoas não gostam de São Paulo, mas eu amo estar aqui, né? Eu amo essa cidade. Às vezes chove bastante, inunda as casas, inunda as lojas, né? Shops significa lojas, viu? As casas, mas eu amo São Paulo, né? Ele fala assim, but I love São Paulo, né? The streets, né? The buses, né? As ruas, os ônibus, os trens, os metrôs, subways, né? Estão sempre muito lotados, né? Crowded, né? Always crowded, né? Sempre lotados, super lotados, mas eu amo São Paulo, né? The drives often don't respect the traffic lights, né? Os motoristas muitas vezes eles não respeitam o trânsito, né? Não respeitam o tráfego dos trânsitos, nem muito menos os pedestres. Mas eu amo São Paulo, né? The air is never bad. O ar geralmente é ruim, mas eu amo São Paulo. Quando ele diz que o ar geralmente é ruim, ele está querendo dizer que o ar está poluído, né? Porque São Paulo é uma cidade grande, o ar provavelmente poluído, né? São Paulo é barulhenta e suja, né? São Paulo is a noisy and dirty city, né? Dirty city, né? Uma cidade suja, mas eu amo São Paulo. Thieves frequently, ladrões frequentemente roubam as casas, as lojas, os supermercados, mas eu amo São Paulo. Sabe por que eu amo tanto São Paulo, né? Porque tanto eu amo São Paulo, porque eu nasci lá, né? Because I was born in it, né? Because I was born in it, é porque eu nasci lá. A primeira questão diz o seguinte: vejam que nesse texto tem muitas palavras cognatas, muitas palavras cristais, né, que são aquelas palavras que elas foram são palavras estrangeiras que foram se adequando ao nosso cotidiano, tá certo? Então vamos lá, primeira questão. Várias vezes no texto podemos ler a expressão But I love São Paulo, né? Mas eu amo São Paulo. Com base nisso podemos dizer que letra A, São Paulo é uma cidade tão linda que devemos amá-la. Não, ele em nenhum momento fala que é linda, né? São Paulo é o melhor lugar do país para se viver, também ele não fala disso. Letra C, apesar de enfrentar vários problemas como enchentes, trânsito, né? Assaltos, barulhos, São Paulo é uma cidade amada por seus habitantes. Então, é essa a opção correta, né? Apesar de tudo isso, né? Quando ele fala, mas eu amo São Paulo. Então, apesar de todos esses problemas que a cidade apresenta, né, os habitantes dela, não só ele, né, mas os habitantes de um modo geral, eles amam São Paulo, ok? Então, vamos passar para a próxima questão. Segunda questão diz o seguinte: qual é o motivo do autor gostar tanto de São Paulo? Então, foi o que a gente leu na última frase, né? Mas por quê, né? Mas por que gosto tanto de São Paulo? Porque eu nasci lá, né? Porque, né, as were born, né? Is it was born, né? Nasceu, porque eu nasci, was born. Caso é ele, eu nasci. Vamos lá marcar a opção correta, opção C de casa, né? Porque ele nasceu lá, porque
O autor nasceu lá em São Paulo, por isso que ele ama tanto. Aí nós temos outro texto aqui, que esse texto vai servir de base para responder as terceira, quarta e quinta questão, tá certo? É um texto que fala sobre o quê? Sobre as orquídeas, tá certo? Então, nós encontramos aqui muitas palavras cognatas, né? Plant, families. Orchids é uma própria palavra cognata, o próprio título do texto, né? Então, está falando dessas flores, está falando que 20, são encontradas 25 milhões mil espécies no mundo, tá certo? Elas são muito numerosas nas áreas tropicais. Então, tudo isso são informações que nós precisamos saber. Aí aqui mais, lá na quinta linha, ele fala de um sistema de polinização que as próprias orquídeas inventaram, né? É um sistema de polinização que elas produzem o seu pólen, né? E são muito atrativas para os insetos que as polinizam, tá certo? Então, algumas espécies de orquídeas agora elas estão sendo muito raras. Quando ele fala assim, na última linha, acompanhe. Some species of orchids are now very hard, né? São muito raras. Aí tem o significado do nome, tá certo? Tem aí a fonte. Ok? Então, vamos para as questões, né? O que ele pede? Eita, é a flor, a orquídea. Na terceira questão diz o seguinte: as palavras flowering, colorful e elsewhere são originadas de. Então, vamos lá. Flowering é florindo, né? Florindo. Então, ele é originário de quê? De flor, né? E flor é o quê? Flower, né? No caso, colorful, né? Coloridas. Ela é originária de quê? Colorido, de cor. E qual é o significado de cor em inglês? Color, né? Então, daí a gente já sabe que pode ser a letra A e pode ser a letra B. Agora só nós temos que nos preocupar com o significado de elsewhere. O que significa elsewhere? Em outro lugar, certo? Significa em outro lugar, que também dá a ideia de quê? De onde, de local, né? De onde. Não pode ser, e aí nós vemos que três opções tem where, né? Esse onde. Né? Mas o wherever, aí no caso na letra D, significa onde quer que. Onde quer que, tá certo? Aí não traz jus esse significado, não faz referência. Então, o significado mesmo seria... o significado não, né? A palavra originária seria onde, né? Onde. Então, opção correta, opção A. Flower, color, where, né? Flor, cor e onde. Então, vamos marcar letra A. Passando para a letra B. Passando para a quarta questão. Pode-se considerar como finalidade público-alvo do texto informar o leitor colecionador sobre a produção de orquídeas no sudeste da Inglaterra. Em algum momento ele fala em sudeste da Inglaterra, nem fala, né? Ainda mais que se você realmente fez a tradução, você vai ver que o texto ele é bem generalizado, né? Não só para uma população específica, é para todo mundo, certo? Letra B, informar o leitor pesquisador onde encontrar o mercado das características das orquídeas. No caso, seria essa daqui, né? Informar ao leitor pesquisador onde encontrar o mercado das características das orquídeas. Vamos ver as outras opções. Informar o leitor pesquisador onde encontrar o mercado das características das seivas de orquídeas? Não, das seivas não. Letra D. Informar o leitor pesquisador como fazer um bom prato utilizando as orquídeas como base, pois são altamente nutritivas? Também não, nem muito menos, né? No caso, a opção correta, a opção B de bola, né? Quinta questão. Segundo o texto, as orquídeas podem ser encontradas em qualquer lugar na Terra, exceto no sudeste da Inglaterra. Nem fala isso, né? No sudeste da Inglaterra, nem tem falando isso no texto. No deserto do Atacama, também não. Letra C, nos desertos secos e geleiras frias, muito bem, seria essa daí, ele fala, né? Nos desertos secos e geleiras frias, da segunda linha do texto ele fala isso, né? Letra D no hemisfério sul. Então, a resposta correta é a resposta C, C de casa. Passando para o próximo slide. Nós temos aqui outra orquídea. Então, vamos lá.
Observe a capa da revista e responda as questões 6 e 7. Nós temos a capa da revista Newsweek, né, que significa notícias da semana, né, notícias semanais, novidades semanais. Sad Planet, né, que significa planeta triste. Depression has become a global disease. Breathing new life into talk therapy, né? Está querendo dizer o quê? Depressão, né? Fala uma palavra cognata, depression, né? A depressão tornou-se uma doença global, dando nova vida à psicoterapia, né? Isso quer dizer isso, né? Ou a terapia da conversa, né? Quando eu falo em talk therapy, significa psicoterapia, né? Assim, bem mais assim, de uma forma mais prática, mas se for ao pé da letra, seria terapia da conversa. Se fosse uma tradução ao pé da letra, é uma terapia da conversa, que dá no mesmo, né? E a sexta questão, ela pergunta o seguinte: as informações verbais e não verbais do texto revelam o quê? A depressão, o mundo está triste, sendo assim uma doença estatal? Não, não é uma doença estatal, né? Letra B, a depressão, o mundo está triste, sendo assim uma doença global? Sim, uma doença global, tá certo? O mundo inteiro, né, está doente. A letra C diz o seguinte: a depressão do mundo está tenebroso, sendo assim uma doença global? Também não, certo? Então, a opção correta é a opção B de bola, né? Tornou-se uma doença global. Sétima questão. Com a chegada da depressão, que tipo de terapia é utilizada em seu combate? Eu falei nesse instante, né? A terapia da conversa, a psicoterapia. Hoje em dia, o que? Como a gente já havia falado, né, nas aulas as duas últimas aulas de setembro, que era falando sobre Setembro Amarelo, a gente via, né, que a gente precisava, se a pessoa que passasse por esse tipo de problema deveria sim procurar uma conversa, né, ou com alguém da família, um amigo, uma pessoa de confiança, ou mesmo com um psicólogo, tá certo? Todos pela vida. Então, vamos ler o próximo texto, né? Vamos ver aqui algumas informações do próximo texto para nós passarmos para as últimas questões, né? What's happening now? O que está acontecendo agora, né? Está falando aqui sobre as altas temperaturas, né? Nesses últimos 30 anos, as temperaturas têm aumentado muito na Terra, né? Durante os últimos 30 anos, de 2001 a 2020, as décadas mais quentes registrada na história, né? Então, cada vez está mais quente, inclusive aí falando nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é uma grande potência mundial, país super industrializado. Quanto mais industrializado, mais lança poluição no ar, aquela coisa toda. E aí vem a natureza e rebaixa através de muito aquecimento, né? Através do aquecimento global. Então, vamos passar para as questões. A finalidade do texto é inform, bring a reflection, criticize, announce. Quer dizer o quê? A letra A, informar, letra B, levantar uma reflexão, letra C, criticar e letra D, anunciar. Então, o importante é que nós sabemos o que é o propósito comunicativo de cada texto, né? A gente vê aí que o propósito comunicativo desse texto é informar, né? Informar sobre as altas temperaturas. Então, a opção correta é a opção A. Letra 9, nona questão. Segundo o texto, as temperaturas diminuíram nos últimos 10 anos, as temperaturas aumentaram nos últimos 20 anos e as temperaturas aumentaram na última década. Então, a opção correta é a letra C. As temperaturas aumentaram na última década, né? Ele fala aí também de 20 a 30 anos para cá, mas assim, que ele dá mais ênfase mesmo na última década, né? Na última década é que teve um acréscimo enorme das temperaturas. 10ª questão. Por que as ondas de calor ocorrem em algumas regiões? Aí você vai procurar essa opção em inglês, né? Você vai procurar no texto. Então, você vai ver que a resposta correta é a resposta D. Because the region experience very high temperatures for several days and nights, né? Você vai ver que vai ser nesses lugares que teve temperaturas muito severas, né? Aumento de temperaturas severas, tanto no dia, durante o dia, como à noite. Você vai ver que vai ser nessa opção aí, na opção D, que vai ser a resposta correta, certo? Se você for olhar lá no texto, se você for comparar, aí você vai encontrar essa como a opção correta, ok? Então, assim, obrigada pela atenção. Eu sei que não foram todos, né, que assistiram, mas assim, os poucos que assistiram, né,
Eu fiz com todo carinho para vocês esse vídeo, espero que tenha ajudado de certa forma a esclarecer algumas dúvidas que por acaso tenham havido, né? Então, um abraço virtual a todos e até quarta-feira da semana que vem. Bye, bye!